Professores, pais, eu sou Wellington Salles e é um prazer estar novamente aqui com o propósito de fazer considerações, apontar métodos e sugestões para ajudar você a preparar a melhor aula para a Escola Bíblica Dominical no domingo de manhã. Dando continuidade às lições do terceiro trimestre de 2023, no próximo domingo estudaremos a lição de número 7, que tem como tema a desconstrução da feminilidade bíblica. Bom, o primeiro apontamento que eu devo fazer, que eu devo considerar, é a título de sugestão, e você já o conhece. É a necessidade de você, querido professor, fazer a relação entre a lição de número 7 e a lição de número 8. Isso beneficia o processo pedagógico para o aluno, como também situa o professor em relação ao crescimento e o caminho curricular que ele, juntamente com a sua turma, está a seguir. Eu aponto pelo menos duas informações que fazem a relação entre a lição de número 7 e a lição de número 6. A primeira informação que faz relação entre as duas lições é o fato de que, na lição de número 6, Desconstrução da Masculinidade Cristã, e a lição de número 7, a desconstrução da feminilidade cristã bíblica, está o fato destacado de que Deus é o Criador do homem, da masculinidade, como também Deus é o Criador da mulher e da feminilidade. Este lugar de Deus como Criador dá a ele, por assim dizer, o poder, a autoridade de definir propósitos e aspectos que caracterizam a masculinidade bíblica, a sua vontade, e a feminilidade bíblica, a sua vontade. Então, no universo de masculinidade e feminilidade, é importante, professor, destacar que é necessário fazer este destaque de que Deus é o Criador neste cenário, portanto, ele tem autoridade para definir o propósito de ambas, como também definir aspectos que as caracterizem. A segunda informação, e que eu sugiro que deve ser lembrada por você aos seus alunos, se trata do projeto, do plano que existe por trás da desconstrução da masculinidade e da desconstrução da feminilidade bíblica. A desconstrução da masculinidade e da feminilidade não são ou não é algo ocasional, circunstancial, mas faz parte de um projeto cujos militantes sabem bem o propósito e sabem bem o lugar onde querem chegar e, para tanto, têm os seus próprios métodos e se utilizam dos seus próprios instrumentos, quase sempre discursivos, quase sempre narrativos, se utilizando, nesse momento da história, dos meios de interação virtual. Lembre aos seus alunos que isto faz parte do que nós chamamos de contracultura. Não é apenas a busca pela liberdade de viver, de crer, de estabelecer para si um comportamento, mas, além disso, de desconstruir o que aí está, de desfazer o que aí está, batalhar contra o que aí está e, em nome disso, levantar, considerar, vender a ideia de que a cultura que aí está, a exemplo da masculinidade cristã bíblica e da feminilidade cristã bíblica, são coisas que representam
um perigo à sociedade e, por isso, precisam ser sistematicamente destruídas. Então, lembrando duas informações que servem ao propósito de relacionar a lição de número 6 com a lição de número 8. Primeiro, lembre a turma que é importante destacar o fato de que Deus é o Criador e, por isso, define aspectos e propósitos da masculinidade e da feminilidade. Segundo, lembre que a desconstrução de uma e de outra não faz parte de algo circunstancial, ocasional, sem planejamento. Mas há um planejamento, quem está engajado nesse planejamento tem método, se utiliza de uma variedade considerável de instrumentos, não apenas para estabelecer a liberdade para viver do jeito que bem desejar, mas para atacar, causar prejuízo, mentir e desconstruir princípios culturais, especialmente os bíblicos. O segundo momento, professor, antes de lermos a lição, é fazer também com a sua turma. Eu sugiro até que você pergunte aos seus alunos, de pelo menos 5 minutos, para que cada um diga o que acha que e em dizendo o que acham que valorize essas respostas, traga essa resposta para o debate, para a conversa, trate essas respostas, por mais distantes que sejam da realidade, como valiosas, a fim de que o aluno seja valorizado e em outras oportunidades de falar, ele se sinta bem, seguro e contribua com a sua aula. Pergunte qual é o conceito de feminilidade. O que é feminilidade? Aponte o fato de que feminilidade é a qualidade ou caráter de mulher, de maneira geral, mas especificamente quando este caráter, esta qualidade de mulher é visto pelas lentes da Bíblia Sagrada, nós temos a feminilidade bíblica. Nós não estamos falando de algo meramente biológico, mas nós estamos falando de princípios e de valores que constituem, performam aquilo que, pelas lentes bíblicas, pela visão de mundo proporcionada pelas Escrituras, reconhecemos como feminilidade bíblica. E a respeito, além de conceituar o que é feminilidade e feminilidade bíblica, eu sugiro que seja, querido professor, necessário chamar a atenção para a importância da cosmovisão cristã que contempla essa questão. Repito, não estamos falando de uma feminilidade biológica, genérica, mas estamos falando de uma feminilidade que passa pelos filtros da lente bíblica, ou seja, é a feminilidade como a Bíblia vê. Feminilidade entra na lista de tantas outras coisas que correspondem à realidade social humana, a que o mundo tem a sua maneira de ver e lidar, e os cristãos têm a sua maneira de ver e lidar. A maneira de ver e lidar o mundo e sua relação com o mundo, por parte do cristão, é chamada de cosmovisão bíblica, ou seja, a visão bíblica que os cristãos têm do mundo. E a visão bíblica, em especial, a respeito da feminilidade bíblica. É importante, portanto, vermos a feminilidade pelas lentes bíblicas. A segunda questão que deve ser chamada a atenção a respeito da feminilidade bíblica é essa necessidade crescente, urgente, de estabelecimento, preservação e defesa da feminilidade bíblica. Os ataques
aumentam, os ataques são planejados, orquestrados, os ataques recebem investimentos políticos, financeiros, de modo que parece que não se tem muito o que fazer, porque é uma avalanche, por assim dizer, de ataque. Nesse contexto perigoso, desconstrutivo, há, portanto, a necessidade de uma missão apologética que estabelece, preserva e, por que não dizer, promove a feminilidade cristã. E, em terceiro lugar, chame a atenção, e eu quero que você redobre a sua atenção para isso, chamar a atenção para o cuidado com o reducionismo quando for defender a feminilidade bíblica. Há uma realidade percebida especialmente nas redes sociais, esse campo de discussão, de debate, de defesa e de ataque, que alguns cristãos, eu acho, que de maneira piedosa e inocente, em nome da defesa da feminilidade bíblica, erram e erram de maneira considerável. Porque sem o preparo técnico, sem a consciência clara e bíblica do que realmente é feminilidade, descambam para um ponto extremo, apontando o homem como alguém sem medidas e sem princípios superior, e a mulher feminina como alguém que se restringe aos metros quadrados da sua casa, em especial cozinha e quarto, quando muitos metros quadrados da igreja, especialmente nos bancos, e aponta a feminilidade bíblica como uma imagem de uma mulher vestida de vestidinho rosa, sapatinho brilhante, com a voz almofadada. Isto seria a feminilidade bíblica cristã, que na verdade constrói uma mulher pequena, silenciosa, restrita à sua casa, e isto não é a feminilidade bíblica. Isto é uma imagem que reduz, que inferioriza, que apequena a mulher. E nós veremos nessa lição que a feminilidade bíblica não se caracteriza por essa maneira de ver. Então, antes mesmo de lermos a lição, nós consideramos a relação entre uma e outra, consideramos o conceito de feminilidade, consideramos o fato, primeiro, chamar a atenção para o modo bíblico de ver essa questão, chamar a atenção para a necessidade de defesa desta questão e também chamar a atenção para o perigo do reducionismo feminino na defesa da feminilidade. Ok? Para a nossa introdução, nós temos o seguinte: as Escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade. Qual mulher virtuosa? A mulher virtuosa de Provérbios 31, verso 10, até o verso de número 31, que é a nossa leitura bíblica em classe. Há uma descrição aqui do que vem a ser uma mulher de virtudes. E o comentarista, a seguir, aponta como ela é retratada. Primeiro, como modelo de esposa fiel, sua relação com o marido; como mãe amorosa, sua relação com os filhos; administradora, sua relação com seus bens; e empreendedora exemplar, sua relação com o futuro, se tratando de investimentos. Perceba que nesta introdução nós já temos uma resposta ao perigo de se apresentar, preservar e vender a ideia de uma feminilidade supostamente bíblica, mas que na verdade inferioriza e restringe a mulher aos metros quadrados, por assim dizer, da sua casa. Sim, a feminilidade cristã aponta para, eu diria, uma dinâmica de ação e comportamento ético da mulher em casa,
em relação ao esposo, em relação aos filhos, mas vai para além disso, porque a mulher bíblica é sociável, a mulher bíblica é inteligente, a mulher bíblica tem competências, a mulher bíblica tem habilidades naturais. A mulher bíblica, ela, portanto, tem um horizonte de ação, um raio de ação considerável que não se restringe à sua casa e à igreja. É um campo de ação dinâmico e amplo. Ela é modelo de esposa fiel, ela é mãe amorosa, mas também é administradora e empreendedora exemplar. Vamos ao nosso primeiro ponto. O primeiro ponto diz respeito à feminilidade bíblica. Primeira seção do primeiro ponto tem como tema a criação divina da mulher. Nesse primeiro subponto, nessa primeira seção, que chama atenção para o ato criador de Deus da mulher, é bom, querido professor, que você enfatize para a sua turma, novamente, o fato de que é necessário destacar que a mulher é uma criatura de Deus. E, nesse sentido, Deus tem autoridade para ordenar, determinar, em primeiro lugar, a ordem da criação. Antes de criar a mulher, Deus criou Adão, as semelhanças da criação, semelhanças inclusive biológicas, que existem entre Adão e Eva, e a semelhança moral, porque ambos foram feitos imagem e semelhança de Deus, mas ele também, como Criador, tem poder de determinar as diferenças entre homem e entre mulher. Então, enfatize nesse primeiro ponto esse papel autoritativo, legislativo de Deus, que determina a ordem da criação, as semelhanças da criação e as diferenças da criação. No ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo-os iguais diante do Altíssimo. Adão e Eva foram criados iguais em pessoalidade, valor, honra e respeito. Porém, essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis. Deus determina papéis diferentes ao homem, como também papéis diferentes à mulher. Por quê? Porque ele é o Criador, portanto, essencialmente, tem a autoridade de determinar. Nesse sentido, eu gostaria que você, por assim dizer, abrisse um parêntese, querido professor, para explorar um pouco a respeito da questão da diferença. Porque o discurso feminista, o discurso das desconstrutoras da feminilidade bíblica, aponta o fato de que a diferença inferioriza, diminui, reduz, oprime a mulher. Mas a visão bíblica, lembre desse conceito, a visão bíblica, a cosmovisão bíblica, a lente bíblica a respeito dessa questão é diametralmente, em todos os quesitos, avessa, diferente. A diferença não inferioriza, a diferença não reduz, não oprime. Nesse sentido, para adicionar valor à nossa consideração a respeito do fato de que diferença não inferioriza, eu faço menção do escritor Felipe Amorim. E quando trata das diferenças, ele diz assim: está muito claro na Bíblia que homem e mulher são seres diferentes. Entretanto, isso não é um fator qualificador, ou seja, o homem não é melhor que a mulher e nem a mulher é melhor que o homem, porque são diferentes. Este ou estas diferenças entre homem e mulher, entre mulher e homem,
não faz melhor nem homem e nem mulher. Não são fatores qualificadores. Isso é parte do livro Cosmovisão Cristã, como pensar as principais questões da vida à luz das Escrituras, de Felipe Amorim. No segundo subponto, na segunda seção do primeiro ponto, feminilidade bíblica, tem-se a bênção da maternidade, algo que sempre é necessário se fazer menção. Fizemos menção da bênção, da sacralidade da maternidade quando falamos da dessacralização da vida no ventre materno. E naquela ocasião nós dissemos que alas extremistas do feminismo, inclusive, apontam que a maternidade, incluindo a gestação, é algo que atrapalha os planos da mulher empoderada, diminui o raio de ação, por assim dizer, desta mulher empoderada, degrada o corpo. E no âmbito desta competição pela imagem, pela autoidolatria, esta mulher empoderada fica para trás, não ganha o prêmio, não é elogiada. Essa mulher precisa viajar, essa mulher precisa conquistar, essa mulher precisa cuidar do seu corpo. E o discurso é até convencível, mas se apresenta, na verdade, no fundo, o fato de que a maternidade é um problema e precisa ser rejeitada. Aqui, porém, é importante ressaltar que esse papel da mulher, constituído pela biologia e, consequentemente, reafirmado pela Bíblia, é o ponto sensível em que as feministas consideram um ultraje, que limita a função social da mulher e que, por isso, lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Acerca da bênção da maternidade, considere, primeiro, que é um mandato de Deus, mas isso não significa que toda mulher é obrigada a ter filhos. Não caiamos no discurso católico, tenhamos cuidado com isso. O papel natural, ou seja, o corpo é testemunho de que foi criado naturalmente para esse propósito. E o desafio atual, qual é o desafio atual? É o desafio de reafirmar, de defender a maternidade como de fato é uma bênção de Deus. Em terceiro lugar, no terceiro subponto, na terceira seção do primeiro ponto, feminilidade bíblica, tem-se o tema a mulher como auxiliadora. Nesse ponto, querido professor, considere com seus alunos a questão da relação entre inferioridade e complementaridade. Nós veremos que, nesse sentido, se tem o perigo de, em nome das diferenças, ter a mulher como alguém inferior ou como um objeto, coisificar, tornar coisa a mulher. Mas, por outro lado, pela visão bíblica, lembre-se do conceito de cosmovisão, essas diferenças não são excludentes. Elas não excluem, elas não oprimem, elas não são um problema. Na verdade, elas existem como se fossem uma espécie de quebra-cabeça. Elas se complementam. Nesse sentido, se dá protagonismo à cooperação, ao auxílio da mulher. Então perceba que aquilo que é bênção, pela maneira de ver do mundo, é um problema. Mas, inclusive as diferenças, pela maneira de ver bíblica, não é um problema, é uma bênção. Então, quando se tem em tela as diferenças entre homem e mulher, se tem duas leituras. As diferenças inferiorizam. Essa é a leitura do mundo.
E a segunda leitura é a leitura bíblica, a visão bíblica. As diferenças não dividem, as diferenças complementam. Então não há necessidade de guerrear. Não há necessidade de ver o homem como alguém que precisa ser vencido. Não há necessidade de competir. Há necessidade de cooperar, complementar. Essa é a orientação bíblica. Perceba que no penúltimo parágrafo está escrito: então, por esse motivo, Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como complemento com as suas igualdades e diferenças. Essa complementariedade mútua é necessária à formação do casal, à procriação, à satisfação sexual, vivência afetuosa e prazer para cumprir a vontade de Deus. Para enriquecer essas considerações, eu agora faço uso de uma citação do renomado, piedoso e que tem ao longo do tempo contribuído muito com a cosmovisão cristã, o escritor John Stott. Deste livro, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, como posicionar-se biblicamente diante dos desafios contemporâneos, inclusive o desafio da desconstrução da feminilidade, o desafio do feminismo, que nessa questão ele diz mais ou menos assim, na página 394 deste livro. Embora homens e mulheres não sejam iguais, eles não são idênticos. Igualdade e identidade não devem ser confundidos. Somos diferentes uns dos outros e complementamos uns aos outros nas qualidades distintas de nossa própria sexualidade, tanto psicológicas quanto fisiológicas. A questão das diferenças é muito séria e precisa de maneira correta e bíblica ser tratada não como um perigo, não como um problema, mas como uma bênção de Deus com o propósito da complementação, o que promove a bênção na vida conjugal, que promove a bênção na vida dos filhos. Não preciso dizer que já existem uma variedade de estudos que comprovam o fato de que é necessário para a formação, por assim dizer, psicológica saudável de uma criança estabelecer desde o início a diferença entre pai e mãe, homem e mulher. Não tendo isso, há inclusive uma série de distúrbios que são considerados pelos estudos científicos a benção nas diferenças. As diferenças não precisam ser desconstruídas, desfeitas, portanto, homem e mulher não são adversários. Em segundo lugar, segundo ponto, a desconstrução da feminilidade. Nesse ponto, o comentarista, pastor Douglas Batista, colabora conosco com a apresentação de uma realidade histórica que aponta como o movimento feminista, que tem como alvo a feminilidade bíblica para desconstruir, se estabeleceu. Nós temos pelo menos 4 momentos apresentados aqui nesse primeiro subponto, nessa primeira sessão, que tem como tema o ativismo feminista. Qual é o primeiro momento do movimento feminista? É o momento marcado pelo sufrágio, pela conquista do voto da mulher, se chama sufrágio universal. Esse é o momento chamado de feminismo clássico, o que alguns apontam como menos nocivo, menos perigoso, que não tinha o homem como adversário, que de fato atacava alguns problemas sociais que atingiam as mulheres. Eu abro um parêntese aqui para considerar, querido professor, que nós precisamos, em nome da defesa da feminilidade bíblica, não desconsiderar os problemas reais porque passam as mulheres. Não podemos desconsiderar. Porque há também o perigo de, em nome da defesa da feminilidade bíblica, desconsiderar problemas
sociais ao redor do mundo que fazem da mulher vítima, fazem a mulher objeto, fazem da mulher vítima de agressão moral, psicológica, física. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos desconsiderar este fato. O feminismo clássico é visto como menos perigoso porque, de fato, tentava suprir demandas sociais compreensíveis e supriu, a exemplo da conquista desse direito considerável do voto. O segundo momento do ativismo feminista é o chamado momento da liberdade sexual, que corresponde à Revolução de 1960, que é considerada por alguns sociólogos, por alguns escritores de filosofia cristã, de cosmovisão cristã, como um acontecimento histórico que causou e causa mais prejuízos morais e culturais até hoje. Percebam que Felipe Amorim, fazendo menção de um escritor, Sandlin, fala sobre esse momento, sobre essa revolução. Provavelmente, nenhum outro fator histórico, além da Revolução Francesa, tenha moldado mais o mundo de hoje. E se sabe que problemas relacionados a aborto, práticas sexuais aversas à Bíblia, infidelidade conjugal, conceito de família não tradicional decorrem da Revolução Sexual de 1960, que é, eu diria, rodeada por um contexto de descrédito com as instituições americanas e revolta dos americanos, que causa aí uma espécie de estado de anarquia em que as pessoas não se sentiam dispostas a se subjugar a nenhum tipo de autoridade de lei, abraçando a revolução, mas a revolução do ponto de vista sexual, e esta revolução do ponto de vista sexual atinge frontalmente as sociedades modernas. No Brasil, tivemos, infelizmente, influência dessa revolução e foi marcada pela seguinte frase: é proibido proibir. Em terceiro lugar, nós temos nesse terceiro momento do ativismo feminista a discussão de gênero, um momento em que se tem como protagonista a que é considerada mãe do feminismo nos contornos atuais, que é a francesa tida como filósofa Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, entre outras barbaridades, defendia, por exemplo, a prática de pedofilia como método pedagógico, a adorada, a reverenciada, a aplaudida e tida como a melhor e maior mente dos últimos anos, defendia essa prática como método pedagógico. Foi ela que lançou as bases para a discussão do fato de que não se nasce mulher, se constrói, que é a semente da discussão de gênero, em que se desconsidera o fato de que o sexo é definido biologicamente. Se nasce homem e se nasce mulher. Não se nasce homem, não se nasce mulher. O homem vai sendo homem ou aquilo que ele desejar, e mulher vai sendo mulher ou aquilo que ela desejar. Perceba a influência maléfica, profundamente prejudicial, das sementes filosóficas lançadas por Simone de Beauvoir. E, por fim, nós temos o movimento de Toronto marcado não mais por algo, eu diria, político, como foi no movimento feminista clássico, não mais por algo especificamente sexual, não mais por algo especificamente filosófico, mas por algo mais sério, físico, que aponta para uma degradação e mutilação do corpo. Perceba a ascensão, o crescimento e como isso vai vitimando em escalas diferentes
a mulher. O movimento na Universidade de Toronto tem como frase: meu corpo e minhas regras, e nós já sabemos o que o meu corpo e minhas regras prejudica as mulheres. E no segundo subponto nós temos a liberdade sexual, o que nós já consideramos nesse ponto de reconhecimento, de ascensão do ativismo feminista, especificamente na revolução sexual, e a influência desse ativismo feminista, influenciado pela revolução sexual de 60, aponta para uma série de barbaridades e comportamentos sexuais divergentes do que aponta a Bíblia, determinados por quem criou, que foi Deus, e ataques à família tradicional. Perceba que a liberdade sexual e ataques à família tradicional estão intimamente ligados ao movimento de revolução sexual de 1960, que fizeram de uma espécie de padrão de sexualidade, de padrão de família, vítimas, alvos para serem desconstruídos e ressignificados. Perceba, querido professor, atente para isso, que o ponto de número 2, ele é historicamente muito importante. Estude, preste atenção, busque informações e escolha o método para se fazer entendido para a sua turma acerca da importância da consideração dessa questão histórica. E, por fim, em terceiro lugar, logicamente, o terceiro ponto, tem-se o símbolo cristão, o símbolo bíblico da feminilidade, a mulher de virtudes, a mulher virtuosa do livro de Provérbios, capítulo de número 31. Nós vamos tão somente considerar o que nós já falamos. Em que universo se apresenta a mulher feminina bíblica? É a mulher que se restringe à casa, aos metros quadrados da cozinha, especificamente no lugar onde está seu fogão e sua pia, aos metros quadrados do seu quarto, ou aos metros quadrados da sua igreja? Não. Será que a mulher feminina é só aquela que tem a voz doce, é meiga, que veste vestidos fofos, de bordado, de cores leves, que tira foto passando a mão nos trigos no final da tarde? Porque essas imagens que nós vemos repetidamente por aí, inclusive nos congressos femininos, aí se entende que feminilidade bíblica é isto. Mas a mulher virtuosa de Provérbios 31, ela apresenta essa feminilidade bíblica em relação ao marido. Ela é uma esposa fiel. A mulher virtuosa é de inestimável valor. Por isso a Bíblia declara que o coração do seu marido está nela confiado, e revela a total confiança do esposo na mulher. Ela tem uma concepção correta do que vem a ser a vida conjugal. Em segundo lugar, ela tem uma relação correta com os filhos. Ela é padrão de mãe amorosa, ela é exemplo de mãe amorosa. A mulher virtuosa é também uma mãe dedicada. Se levanta e dá mandamento à sua casa. Ela acorda quando ainda está escuro e providencia a refeição para a família. Pelo bem-estar do seu marido e filhos, ela gerencia diversas tarefas do lar. E em terceiro lugar, ela é exemplo de administradora e de empreendedora. Perceba que essa mulher virtuosa sai daqui, desse ambiente. Sai daqui dessa eu diria, realidade doméstica tão atacada, tão violentada, tida com tanto preconceito pela ala feminista.
desse ambiente sagrado, segundo a visão bíblica. O ambiente do lar, o ambiente doméstico é sagrado, onde há um sacerdócio masculino, onde há um sacerdócio feminino, onde o homem, com a sua razão, cumpre o seu sacerdócio, sua responsabilidade com o lar, onde a mulher, com a sua sensibilidade, a sua emoção, cumpre o seu sacerdócio no lar. É daqui, desse ambiente sagrado, que a mulher sai para o mundo forte para ser uma administradora e uma empreendedora exemplar, para ir em busca, como eu já disse, das suas conquistas. Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade, tarefa de ser auxiliadora. Essas características enobrecem e não estigmatizam, marcam como algo inferior às mulheres. Esse terceiro ponto fecha também com chave de ouro as nossas considerações. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, professor, professora da melhor classe da Escola Bíblica Dominical da sua congregação, faça essas considerações. Eu espero que eu tenha podido lhe ajudar com estas considerações a respeito deste tema tão importante, tão valioso. Que Deus, em Cristo Jesus, lhe abençoe.